Bem, na realidade, a evolução do cariótipo mostra a própria evolução dos testes genéticos. Nós vimos que o cariótipo não deixa de ser um genoma humano, só que com a resolução muito baixa, e temos uma evolução progressiva com o avanço das técnicas genéticas para o sequenciamento genético molecular de base única. Isso que vai ser o grande avanço, especialmente para algumas síndromes mendelianas, que é a grande parte das doenças genéticas, vai provocar uma grande revolução na forma como a gente concebe a investigação genética. Não basta apenas ter características clínicas e casar com características, digamos, pré-definidas. Era preciso encontrar a mutação do paciente para dizer que ele realmente era afetado por essa enfermidade. Ou, pelo menos, temos uma segurança para oferecer para a família, inclusive a orientação genético-molecular ou aconselhamento genético, visto que algumas doenças genéticas têm heterogeneidade genética, ou seja, o mesmo fenótipo clínico pode ser causado por genes diferentes e genes que podem ter tanto a herança dominante quanto uma herança recessiva. Eu acredito que o grande ponto de diferença é que o sequenciamento, digamos, tradicional, que é o famoso sequenciamento Sanger, ele parte da ideia de que a gente vai colorir, né, os diferentes nucleotídeos e vai ter uma análise, né, por uma eletroforese capilar, em que analisa esse padrão de fluorescência, e aí eu posso dizer exatamente, pela leitura, o que é cada base nucleotídea, né, citosina, timina, adenina, guanina, e aí essa seria a metodologia Sanger, e aqui seria um exemplo, né, de um paciente com um sequenciamento, uma mulher com suspeita de doença de Fabry, e você vê aqui que cada cor, né, representa uma base nucleotídica, e se você analisar exatamente aqui na posição 109, você vê que tem uma timina vermelha, mas tem uma outra base nucleotídica que é o azul, que se você lembrar daqui, né, o azul seria a citosina. O que aconteceu? Aconteceu que é uma doença ligada ao X. Então, em um dos cromossomos X, tem a sequência padrão com citosina, mas em outro cromossomo X houve uma mutação, né, uma variante, em que você trocou a citosina pela tiamina, pela timina. Conclusão, você teve uma mutação missense, e essa vai levar ao quadro clínico do paciente. Então, isso eu acho que é bem interessante, porque o sangue foi uma grande revolução, embora o sangue ele seja uma metodologia mais demorada, que consuma tempo, e que às vezes você, mesmo pregando alguns softwares para ver como está o pareamento, se tem alguma mudança na sequência, às vezes você tem que fazer também uma análise, digamos, artesanal, né, para ver se não deixou passar alguma coisa. Então, isso acrescenta mais tempo ainda a uma análise que, por si só, já é demorada. Aqui só um exemplo para mostrar o que seria um sequenciamento, de novo, utilizando o gene do Fabry, que é ligado ao X. Aqui seria a sequência normal, que você tem a citosina, a guanina, a adenina, e aqui você vê que teve a troca da guanina por uma adenina, e você vê que depois dessa troca houve toda uma alteração, né? Você muda um pouco a sequência a partir daqui. Então, aí você tem. Bom lembrar que quando a gente coloca a anotação referindo-se à troca de nucleotídeo, nós vamos usar sempre o nucleotídeo que era original, com esse sinal de maior, né? Indicando que ele foi trocado por esse outro nucleotídeo. Então, isso aqui seria a representação. E a gente sempre coloca um C para indicar que é fita de DNA complementar, e coloca também a posição que estava e que ocorre essa troca. Quando você vai representar essa mutação em termos de efeito na proteína, a gente coloca o que era o aminoácido original e como essa troca do nucleotídeo vai alterar o aminoácido e a posição que vai ser essa troca de aminoácido na proteína. Daí que aqui agora a gente coloca o P para indicar que é a proteína, era uma arginina, mas que essa arginina, que deveria estar na posição 342, ela é trocada por uma glutamina. É interessante que, assim, quando você vai ler um artigo, em geral, o pessoal usa as duas nomenclaturas para deixar claro, mas alguns artigos mais antigos acabam utilizando uma ou outra. Então, é importante você notar que é basicamente a mesma informação. A diferença é que aqui você está vendo a troca de nucleotídeos na sequência de DNA e aqui está tendo a alteração na proteína, o efeito daquela troca na proteína. Mas ambas indicam uma mutação. E é bom lembrar que agora nós estamos falando de um nível de resolução que a gente nunca imaginava chegar. Nós começamos fazendo aerodogramas, fazendo características clínicas, fazendo cariótipo, analisando pequenas perdas e ganhos do cariótipo, fazendo imunofluorescência, né, para buscar pequenas deleções e duplicações, depois fazendo MLPA, fazendo array para ver essas alterações em uma escala que a gente não conseguia detectar pela análise citogenética e que era inviável pelo FISH, pela quantidade de sondas
teriam que ser usadas, e agora chegamos a uma análise mais pontual, e literalmente estamos dentro do DNA mesmo, e não de regiões genômicas. Apesar disso, não houve grandes avanços na tecnologia de sequenciamento, até que os preços sequenciadores caíram bastante, que é a própria lei financeira, né? Quanto mais a lei da procura, da oferta, e a gente potencializou a tecnologia, e potencializando a tecnologia, houve uma queda dramática do preço de sequenciamento, e vivemos o que seria o sequenciamento de segunda geração, ou NGS, né? O Next Generation Sequencing. É interessante que agora estamos já vendo a terceira revolução, sequenciamento, mas a que teve um impacto, que mudou nossa forma de entender sequenciamento, foi essa revolução que impactou basicamente os anos 2000. É bem interessante porque muda o nosso paradigma, porque agora, em vez de sequenciar gene a gene para o sangue, eu posso sequenciar vários genes simultaneamente. Então, o que é o sequenciamento de nova geração? Essa tecnologia se refere à segunda evolução do sequenciamento. A primeira foi o sangue, né? A terceira já está vindo com novas tecnologias, mas a gente vai usar ainda muito essa tecnologia Next Generation Sequencing. Aqui se baseia na ideia de fazer um sequenciamento maciço paralelo de vários genes ao mesmo tempo. Eu utilizo um pouco da ideia do sangue, mas agora eu modifico. Em vez de fazer aquele alinhamento por cores e por fluorescência de uma maneira linear, agora eu pego os fragmentos de DNA e esses são capturados e vão ser realinhados e analisados através de complexos algoritmos de computação. No começo, isso deu alguns problemas, inclusive indicando mutações onde não havia mutações, mas hoje em dia a gente talvez tenha um controle bem melhor disso daí. Isso fez com que o preço caísse dramaticamente, não é, a sequenciadores, e tornou as tecnologias muito mais acessíveis, barateando o sequenciamento. Veja que agora eu faço a captura, não mais de um modo linear, mas eu faço essa fragmentação, e depois eu fazer um realinhamento dessas bases. Né? Aqui, de novo, aqui seria o método de sangue, mas aqui eu vou agora capturar esse DNA, digamos, pulverizado, fragmentado, para poder fazer uma análise simultânea de vários trechos dele. E é aqui que você vê, aqui entra a importância dos softwares e do bioinformata como parte da equipe de investigação genética. Veja que aqui ele vai alinhar todas as variantes para poder ver se tem alguma troca de nucleotídeo aqui que vai impactar na formação da proteína e no fenótipo clínico do paciente. Só para mostrar de novo, né? Veja que o sangue ele era linear e tinha esse esquema de cores, né, para identificação, e aqui agora estou fazendo um esquema digamos, de fragmentação, captura e realinhamento, né? Tentando reproduzir isso daqui. Só que qual é a vantagem dessa forma de análise? Você consegue fazer análise de múltiplos genes simultaneamente, coisa que pelo sangue a gente não conseguia. Você tem que fazer gene a gene. Então, quando se falava de painéis genéticos nos anos 90, na verdade não eram verdadeiros painéis. Você fazia um gene, depois outro, isso podia levar meses. Agora, com o sequenciamento de nova geração, eu posso analisar até 400, 500, 1000 genes simultaneamente em um painel e ter o resultado em um mês, ou menos de um mês, até em 15 dias. Veja que aqui, na verdade, a gente ainda usa essa ideia das cores, né? Mas a tecnologia que a gente faz é diferente. Agora, a captação é através de sondas, e essas sondas depois eu vou captar, vou processar essa informação. É interessante que aqui, se você não tiver realmente bons bioinformatas, você vai ter um grande problema. Porque aqui não dá para fazer nada artesanal, aqui você precisa realmente de análise de software mesmo. E aqui só para mostrar, né? São dois softwares diferentes analisando os mesmos dados. Veja que aqui ele alinha dessa maneira, buscando ver se tem alguma alteração na sequência, e aqui o alinhamento é feito através de outro software, mas também com o mesmo objetivo, né, procurando alguma variante. É interessante que, assim, e além do software utilizado, a captura, né, o número de sondas que você utiliza, a profundidade de leitura e de repetições, né, dessa profundidade de leitura num determinado exon, é que vai diferenciar muito alguma tecnologia da outra. Aqui só para mostrar de novo, né? Veja que aqui é um exemplo em que eles vão, digamos, mostrar tecnicamente que você faz a captura. Primeiro você fragmenta, depois você faz hibridização com a sonda, né? Aqui mostrando o exemplo da Illumina. Depois você captura esse DNA, aí essa captura ela vai ser sequenciada e vai gerar todos esses dados aqui que vão cair em softwares que vão reanalisar. Então, aqui você reconstrói a sequência de DNA, mas de uma maneira, digamos, analítica e fazendo um processamento, digamos, múltiplo em paralelo. E aí que a gente tem alguns detalhes, né? Por exemplo, o exoma, ele seria a possibilidade de você sequenciar e analisar múltiplos exons de múltiplos genes ao mesmo tempo. É essa cara da tecnologia do sequenciamento de nova geração. E aqui você vê que, na realidade, cada pontinho desse seria uma sonda que você faz uma captura,
É bom lembrar que aqui foca muito no exon, não tanto no intro, e que depois que você faz essa captura, você vai realinhar para ver se tem alguma alteração na sequência. Isso teve um impacto muito grande em acelerar o diagnóstico de doenças genéticas. Agora, é bom lembrar que, assim, apesar disso, né, a gente sabe que o exoma, por exemplo, ele representa apenas 1% do nosso genoma, mas é 1% que contém 85% das mutações relevantes e que causam doenças mendelianas. E é interessante que, assim, o exoma ele não resolve tudo, né? Os painéis genéticos, por exemplo, conseguem ter uma profundidade para alguns exons e algumas regiões do gene que o exoma não consegue atingir. Então, a partir de agora, muito da escolha de como você vai investigar o paciente vai depender um pouco de como você caracteriza fenotipicamente esse paciente. Se o fenótipo está bem caracterizado, e você imagina que ele deve ter uma mutação em determinado genes que você já tem uma ideia anterior que genes seriam esses, o painel pode ser uma boa saída, porque ele vai fazer ele potencializa a captura e a leitura de uma maneira que o exoma não consegue. O exoma ele perde um pouco em profundidade para poder, digamos, atender ao quesito quantidade. Ele vai ver muito mais genes e muito mais exons de genes ao mesmo tempo. Já o painel define o número, usando a mesma tecnologia, sequenciamento de nova geração, mas ele define um número menor de genes e naquele número menor ele consegue fazer uma profundidade muito mais, digamos, intensa do que você tem, por exemplo, utilizando o exoma. Lembrar que aqui vamos encontrar, essa tecnologia basicamente é para encontrar variantes raras, né? O single nucleotide variation, que nós comentamos antes, mas que também você pode encontrar os polimorfismos. Em geral, nos relatórios de sequenciamento de nova geração, você não relata polimorfismo, porque ele não é relevante, né, dada a frequência dele. Você até filtra, né, as variantes que você encontra também pela frequência. Isso é outro dado importante. Que agora eu posso, podemos dizer assim, não, eu quero variantes raras que estejam, digamos, com uma frequência menor que 0,08%, ou mais, né, ou menos, dentro de databases, né? E aqui surge também uma questão interessante, são os achados incidentais, né? Ou a actionable mutation. São casos em que, por exemplo, o paciente faz um teste pensando numa doença, numa epilepsia genética, mas descobre que, por exemplo, ele tem mutação em um gene de uma doença, digamos, degenerativa do adulto, ou de um oncogene que pode levar a um determinado tipo de tumor. Não é o problema atual do paciente, mas é uma situação médica em que você pode tomar medidas antecipatórias que vão ter um impacto clínico não só para aquele paciente e para aquela família. Então, por conta desse potencial do sequestramento de nova geração, ficou comum algumas sociedades genéticas estabelecerem uma lista mínima de genes que se se fizer uma análise desse tipo de sequência de nova geração, especialmente se for um exoma que tem a capacidade de ver múltiplos exons de múltiplos genes de uma maneira, digamos, ilimitada, você teria que reportar se houver alguma alteração patogênica nesses genes. É questionável, alguns acham que não deveria ser algo compulsório, mas outros acham que, já que a gente está empregando essa tecnologia num patamar nunca visto antes, a gente não deveria deixar a oportunidade de, se possível, diagnosticar precocemente outras entidades que, apesar de não terem correlação inicial com o quadro do paciente, podem ter um impacto clínico futuro, nós deveríamos fazer essa investigação. Não deveríamos abdicar dessa possibilidade. Para mostrar de novo, como já comentamos, o poder do SNP. Então, acho que agora a gente pode estabelecer essa comparação. Quando você vê o cariótipo, é como se você olhasse uma grande biblioteca, e nessa biblioteca, cada, digamos, vão, né, que você vê aqui, equivale a um cromossomo. Então, imagine assim, que aqui faltou todo esse vão, ou ganhou um vão a mais, ou duplicou a prateleira a mais, né, toda aqui. Então, você tem alterações de duplicação, deleção de pedaços do cromossomo ou do cromossomo inteiro. Quando eu vou para o array já é uma evolução em que sentido? O array eu já não vejo apenas toda aquela sequência de estante. No array, agora eu consigo ver as colunas de cada estante. E eu consigo dizer, repare que aqui no anterior, você não consegue definir muito bem uma coluna, pelo limite da resolução. Da mesma forma que no cariótipo eu não consigo ver algumas deleções. Mas agora aqui, já consigo. Então, o array ele representa uma possibilidade de aumentar a resolução que o cariótipo não atingiu e que na fase intermediária a gente fez uso muito do FISH e posteriormente do MLPA. Quando eu vou para o sequenciamento de nova geração, agora eu estou falando de quê? Eu estou falando da alteração, literalmente, da letra, ou melhor, da frase que está dentro do livro, que está numa das prateleiras da estante. E acho que é isso que vai mudar muito a nossa percepção. Porque agora,
você tem múltiplas possibilidades de testes e que algumas vão estar indicadas, por exemplo, se você tem um paciente com fenótipo síndrome de Williams, não há sentido você começar por um exoma. Por quê? Porque o Williams, na maior parte dos casos, quase que sua totalidade, são alterações de regiões cromossômicas. Então, o exoma não é uma boa ferramenta para isso, certo? Porque aqui o que você está querendo é analisar a falta de todo um instante, não de uma frase dentro do livro, não de um livro só. Então, aí você acaba fazendo o quê? Uma análise por array. Mas se você quer analisar uma síndrome, como, por exemplo, a síndrome de Rett, em que você tem um fenótipo definido e que a gente sabe que basicamente os casos são todos por alterações na sequência de DNA, aí você tanto pode fazer um painel, se você tiver o seu quadro clínico bem definido, ou se você acha que é uma síndrome que pode ter elementos do Rett, mas pode ter de outras, você pode fazer um exoma, que aí você pode ver múltiplos genes ao mesmo tempo. Então, acho que é essa expansão que nós estamos falando agora, inclusive falar de sequenciamento completo de genoma virou uma grande possibilidade e em alguns locais está sendo colocado, inclusive, como o futuro teste de triagem natal dos pacientes. Isso ainda é um motivo de controvérsia, mas a ideia é de que quanto mais as tecnologias ficam baratas, a gente vai conseguir tanto valores de exoma e genoma por preços cada vez mais acessíveis. É a nova era da genômica para a qual nós devemos estar preparados.